Bom, nós temos aqui, como foi dito, 3 profissionais. Um deles é o Fernando, e são 2, Fernando e Sinara, aliás, 3 parceiros, né? Porque o Fernando e a Sinara trabalham, desenvolvem desde 2008 projetos junto com a FEMPTEC, que é uma fundação que já está conosco desde 2006, desenvolvendo vários projetos, inclusive dos kits de diagnóstico, a própria Octrotida, né, que a IGEA está desenvolvendo, vem com a FEMPTEC em parceria. Então, eu gostaria de passar a palavra agora para o Fernando Browning, falar sobre a parte, né, que é voltada para patentes. Fernando e Sinara vão falar na área ligada a patentes da biotecnologia. A minha ideia aqui hoje é dar uma visão relacionada à parte mais de inovação e de patente, de maneira muito sucinta, muito rápida, até porque a ideia é tentar colocar um pouco mais de espaço para que vocês possam colocar algumas perguntas que eu acho que é mais interessante, coisas que venham de vocês, dúvidas, questionamentos, a partir de vocês. E, em seguida, a Sinara vai entrar mais especificamente na área de legislação da parte legal, de fato, da biotecnologia, né? Eu queria primeiro dizer que, para mim, é extremamente interessante eu estar aqui, porque, primeiro que nós estamos já fazendo uma parceria, nós do Veirano Advogados, estabelecendo essa parceria com o IVB já há alguns anos, e eu, particularmente, que lido com patentes há muitos anos, tenho capitaneado essa nossa parceria na parte de patentes, e tem sido extremamente interessante perceber o desenvolvimento que a gente já tem visto realmente, desde 2008 especificamente até hoje. Nós temos feito alguns workshops, algumas palestras, capacitando o pessoal do IVB, levando informações e tendo um retorno muito interessante com relação à motivação do pessoal técnico do IVB. É interessante a gente saber que hoje o IVB está patrocinando um evento ligado à inovação, ligado, no fim das contas, à competitividade. Eu acho que seria inimaginável, há uns 10 anos atrás, a gente ter a ideia de que o IVB poderia estar ligado, né, e realmente envolvido profundamente nessa questão. Então, quer dizer, a nova direção deu um outro cunho ao IVB, né? O IVB que tinha uma situação uma área de conforto muito grande, e a nova direção começou a partir para um viés absolutamente diferente, focando na parte de inovação, e não podia ser de outro jeito, né? Porque as transformações que a gente vive atualmente têm nos colocado em xeque, têm nos colocado em reflexão o tempo todo de como chegar ao mercado, né? Diante da nova ordem mundial, não há como uma empresa, um instituto de pesquisa, qualquer que seja, ele querer ir para o mercado se não tiver um produto, algo que seja realmente competitivo. Produto desqualificado de conteúdo tecnológico hoje não tem vez no mercado. Nós temos visto cada vez mais, isso tem sido uma tônica basicamente do início da década de 90 para cá, principalmente agora nos anos 2000, em que nós deixamos de comprar, né, as tais caixas pretas de tecnologia vindo de fora, né? E hoje nós estamos vendo que nós precisamos fazer o nosso dever de casa, sim, porque se nós não tivermos imbuídos da ideia da competitividade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A competitividade, ela tem que estar presente o tempo todo nas empresas, nos institutos de pesquisas, nas universidades, né? Isso tudo vem o quê? Alavancado por quem? Pela inovação.
é a inovação que vai dar todo esse perfil diferente a esses novos produtos, que vai dar esse conteúdo tecnológico, vai agregar valor a esses produtos novos, né? E por trás da inovação, obviamente, está o quê? O conhecimento, né? E o conhecimento, ele tem que estar, ao lado do conhecimento, tem que estar caminhando todo um sistema jurídico de proteção patentária muito forte, caso contrário, não se vai a lugar nenhum. Essa é a questão hoje que se coloca com relação à inovação e com relação ao estabelecimento de conhecimento novo. O sistema patentário ele tem que estar cada vez mais muito bem estruturado para que as empresas possam vir a investir nos seus produtos, mudar o viés das suas empresas para a inovação. Porque o que é inovar, né? O que é... por que o empresário ou pessoas ligadas aos institutos de pesquisa, às universidades, tem que ter por trás um sistema patentário muito forte? Porque a motivação, o encorajamento para que o empresário coloque a sua empresa nesse viés da inovação, consequentemente da competitividade, só vem a partir do momento em que ele percebe que o seu produto pode ir para o mercado e que ele pode ter os seus riscos minimizados. Porque há um investimento muito forte, somas imensas de dinheiro que são colocadas nesses produtos para que eles possam ser inovadores, né? Nessa área que nós estamos falando, principalmente lidando aqui na área de biotecnológica, é uma área que tem sido a área mais sensível da ciência e da tecnologia que em relação ao sistema patentário. É essa área, biotecnologia e farmacêutica, que estão cada vez mais utilizando o sistema patentário. Isso por quê? Porque a soma de dinheiro, né, os investimentos nessa área são investimentos absurdos. E aí o que acontece? Para que você consiga fazer esse investimento, você tem que ter os seus riscos minimizados. Você tem que saber que o seu concorrente não vai colocar no mercado um produto a um produto que seja o mesmo, né, copiado, a um preço muito mais competitivo, porque ele não foi onerado com todos esses gastos de investimento em pesquisa e tecnologia. Então, quer dizer, todo sistema ligado à ciência e tecnologia atualmente, ele tem que estar muito focado, tem que estar com essa visão focada na inovação. Inovação com conhecimento e conhecimento com a proteção patentária. Se não tiver essa trilogia, não adianta que não vai acontecer. E é o que a gente tem visto. Então, quer dizer, o sistema patentário ele tem essa característica de evitar, então, a pirataria. Na realidade, uma das questões mais fortes é essa, logicamente. Mas, por outro lado, ele tem uma característica de colocar a empresa, institutos de pesquisa, as universidades, numa posição muito mais privilegiada. Em que sentido? Quando você tem um produto patenteado, para que você tenha esse produto patenteado, há os requisitos de patentabilidade, logicamente, né, que são de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A partir do momento que você tem um produto que tenha a patente concedida, você tem ali, naquele produto, né, uma chancela, uma formalização do órgão oficial, no caso o NPI no Brasil, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de que aquele produto ele tem novidade, tem atividade inventiva, tem aplicação industrial. Se ele tem novidade, tem atividade inventiva, isso quer dizer que ele tem o quê? Uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Ele é novo em relação aos seus concorrentes. Ele tem uma atividade inventiva além do estado da técnica. Isso dá uma vantagem competitiva imensa para quem quer realmente fazer a sua concorrência e colocar o seu produto no mercado. Então, quer dizer, a colocação da empresa hoje, o sistema patentário que está por trás dessas empresas, ele não tem apenas essa característica da pirataria em si.
vai muito além dessa característica. É, sim, um sistema que vai dar maior competitividade às empresas, né? E isso tem acontecido cada vez mais, nas áreas biotecnológicas, principalmente, em que são as áreas mais suscetíveis e que investem mais pesadamente em relação às outras atividades, né? Essa característica de colocação no mercado em função do sistema patentário, há pouco nós temos um caso interessante lá no escritório, em que uma pequena empresa brasileira, ela concorreu numa licitação, né, na realidade era uma concorrência a um laboratório que pode ser falado, porque isso é público, não tem problema, ao GSK, GlaxoSmithKline. Eles fizeram uma concorrência para esses abaixadores de língua, para fazer esses exames pediátricos, né, que são coloridos, tem cor, sabor. Fizeram uma concorrência e 5 empresas concorreram, 4 americanas e essa empresa mínima, pequenininha aqui da Penha, em que nós fizemos a proteção patentária deles. Eles fizeram a proteção patentária no Brasil, que, aliás, não conseguiram aqui a patente, porque a patente é algo regional, quer dizer, você tem as suas próprias leis aqui, em outros lugares, cada estado, cada país tem a sua lei, e ele teve essa patente concedida nos Estados Unidos, e, no final das contas, ele acabou ganhando essa concorrência, tá? E quando ele foi a Nova York para receber e assinar todos os contratos e tudo, ele me telefonou de lá, dizendo que havia ganho essa concorrência de 4 empresas americanas, porque ele tinha essa patente concedida nos Estados Unidos, os outros não. Isso queria dizer, na realidade, é o quê? Que o produto dele tinha a chancela do USPTO, que é o NPI dele lá, de que o produto tinha novidade, tinha atividade inventiva, ou seja, estava além do que o mercado oferecia lá. Então, isso mostra a importância de se ter o sistema patentário por trás da inovação, para que você tenha um ganho, para que você tenha essa maior competitividade, né? Essa área biotecnológica nem se fala. Então, quer dizer, aqui, o que eu acho que é mais importante a gente colocar com relação à competitividade e à inovação é de que, logicamente, que a gente não pode dizer que o sistema patentário seria o remédio para todas as coisas, mas, com certeza, ele tem dar esse suporte, esse apoio jurídico imenso, muito grande em relação às inovações, né? Basicamente, isso que eu queria dizer para vocês, que é mais que um introito, para que vocês depois venham a fazer algum questionamento em relação mais à parte de inovação e de competitividade. Então, eu vou deixar agora a Sinara dando mais a parte jurídica, embora seja farmacêutica, mas a parte legal em relação à proteção da biotecnologia. Ok? Obrigado. Bom, boa tarde a todos da mesa. Em complementação a todos os pontos que o Fernando mencionou sobre inovação, através da LPI e de outras legislações, a gente pode galgar possibilidades para proteger os materiais biotecnológicos. Então, eu vou tentar mostrar a LPI e um projeto de lei que existe e está sendo discutido para alterar os artigos que mencionam sobre tecnologias na LPI, aumentando as possibilidades de patentear esses materiais. Iniciando pela LPI, o artigo 10, ele descreve o que não é considerado invenção, e no seu inciso 9º, ele menciona o todo ou parte dos seres vivos naturais, os materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Então, entendendo um pouco melhor a redação desse artigo, quando ele descreve naturais, processos biológicos encontrados na natureza, ele traz uma conotação de que esses materiais, eles não possuem um ato criativo humano, eles não são considerados invenções, podem ser considerados descobertas. Então, não é passível de proteção perante a LPI. Mas, contudo, ele não exclui a possibilidade de o processo utilizado, o uso e também o isolamento de algo que seja diferente daquilo encontrado na natureza. Ele não exclui a proteção desse tipo de material, desse tipo de tecnologia. O artigo 18 menciona o que não é patenteável, e no inciso 3º, ele diz que o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade, ou seja, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8º e que não sejam mera descoberta. Então, o artigo 18, ele reforça a ideia do artigo 10, dizendo que o todo ou parte dos seres vivos não podem ser patenteados, contudo, ele também reforça a não exclusão dos processos, ou seja, os processos podem ser patenteados, quando o método que como faz para chegar àquele micro-organismo ou aquela substância, DNA, qualquer que seja o material biológico encontrado, sintetizado, ele pode ser patenteado, além da exceção dos micro-organismos transgênicos mencionado pelo artigo 18, que também pode ser patenteado, e que no parágrafo único há a descrição do que é um micro-organismo transgênico para a LPI. Ele diz o seguinte, parágrafo único: para os fins desta lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta, em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. Então, diferente da lei de diferente da lei de biossegurança, que relata como micro-organismos transgênicos aqueles que sofrem alteração por meio de DNA e RNA recombinante, a LPI ela não limita os micro-organismos transgênicos feitos só por essa técnica. Qualquer modificação feita no micro-organismo transgênico, por qualquer técnica, é considerado um micro-organismo transgênico pela LPI. Então, além disso, existe a diretriz de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia, que é obedecida pelos examinadores do NPI, e que ele também exclui da possibilidade de se patentear extratos e compostos químicos que são sintetizados, mas que possuem análogos na natureza. Os extratos, eles são excluídos porque, como está escrito no slide, vários compostos entre os ativos e não ativos, eles são apenas isolados na natureza. Então, eles não consideram aquilo um ato inventivo, algo que foi feito pela criatividade humana, então não é possível ser patenteado. E também os compostos químicos análogos da natureza por já existirem. Além disso, existe uma medida provisória de número 2816-16, que deve ser obedecido pelo depositante da patente, dizendo que se o material obtido por ele é obtido através do patrimônio genético nacional ou de conhecimento tradicional associado. Se ele for obtido por esses dois meios, ele deve ser informado ao NPI o número de autorização de acesso desse material, um pouco depois do depósito, né, Fernando? Se faz uma exigência ao depositante, daí ele responde se é provindo desses dois meios. Então, diante da força de alguns grupos ligados à biotecnologia e entendendo que o artigo 10 e o artigo 18 limitam um pouco a possibilidade de patenteamento dos artigos biotecnológicos, há uma
um projeto de lei de número 4961, de 2005, do deputado Antônio Carlos, do PSDB de São Paulo, que altera o artigo 10 e o artigo 18, incluindo na exceção, ou seja, na possibilidade de patenteamento, substâncias ou materiais deles extraídos, obtidos ou isolados. Então, abrange, amplia muito mais a possibilidade de patenteamento dessas matérias biotecnológicas. Contudo, o entendimento da ABPI, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, é que as substâncias extraídas da natureza não são provindos de ato inventivo. Então, o que deveria ser o artigo 10 e o artigo 18 deveria ser alterado apenas para exceto substâncias e materiais biológicos isolados da natureza, porque eles acreditam que o isolamento há algum ato inventivo para você conseguir chegar naquela substância isolada. Mas, contudo, esse entendimento da BPI e o projeto de lei ainda estão sendo discutidos, eles provavelmente ainda vão ser alterados até chegar a uma conclusão final, e o que está valendo hoje ainda é a LPI. Obrigada. Bem, sou Ana Carolina, eu sou advogada e assessora jurídica da IGEA. A IGEA é uma spin-off acadêmica da UFRJ. Ela está localizada no Polo de Biotecnologia do Rio de Janeiro, na Fundação BioRio. Mas o nosso foco é ser uma empresa de base tecnológica que busca atuar na transposição da escala de pesquisa para industrial em parceria com entes públicos e privados. Bem, a IGEA é uma empresa que respira e transpira inovação. Já que a gente está falando de inovação, nós somos uma empresa absolutamente inovadora. Não tem um projeto da empresa que não tenha algum conteúdo inovador. Seja no produto final, seja no processo, no arranjo produtivo ou no próprio modelo de negócio da empresa, que é um modelo inovador. Vocês vão entender por quê. O que acontece? A gente tem hoje 4 normas legais principais. Então, nós temos a Lei de Inovação, a Lei do Bem, os editais de subvenção econômica e as portarias do Ministério da Saúde, principalmente a 978 e a 1284, que balizam, fundamentam esse nosso arranjo. Só que, com certeza, a Lei de Inovação é o alicerce do nosso modelo. Por quê? Porque se não existisse a Lei de Inovação, a IGEA não estava desenvolvendo os projetos dela. Nós fomos a primeira spin-off acadêmica a formalizar um contrato de transferência, contrato de cooperação técnico-científica com a UFRJ, via agência de inovação, com aprovação da Procuradoria, para desenvolvimento conjunto de pesquisas e atividades científicas. A gente hoje vai fazer aqui um estudo do caso da IGEA para poder passar para vocês como é que funciona os termos de cooperação, esses contratos das empresas privadas com as empresas públicas, né, com base na Lei de Inovação. E eu vou utilizar 3 modelos que a gente tem produtivos, que são 2 projetos que estão subvencionados hoje com recurso da FINEP, e um que é uma parceria montada entre IGEA, IVB, FEMPTEC e a UFRJ, para desenvolvimento do medicamento octreotida, que a Márcia já mencionou, para atendimento da portaria 978 do Ministério. Vamos começar pelo trombolítico. Trombolítico, a gente tem o contrato de cooperação técnica da IGEA com a FRJ como base, que dá sustentação ao arranjo, junto com o acordo de cooperação com o IVB. Eles são contratos bastante similares. A única diferença que a gente tem de um para o outro é que no contrato com o IVB, ele é mais específico porque é uma parceria para a produção dos antitrombóticos. Enquanto esse contrato com a UFRJ é o contrato que eu só existo porque eu tenho esse contrato. Porque senão não tinha como desenvolver as minhas pesquisas, porque eu ainda não terminei meu processo de captação de investimento. E, com isso, eu não tenho meus laboratórios próprios. Então, eu só posso operar, eu antecipo o desenvolvimento da minha pesquisa, porque eu tenho essa parceria com a universidade. E a Lei de Inovação, como ela me permite usar os laboratórios da universidade, eu posso estar iniciando, eu posso estar buscando
recursos via FINEP. A empresa hoje já tem quase 6 milhões captados via FINEP para 3 projetos. E posso estar fazendo a parceria para atendimento da portaria 978. Então, vocês vão perceber que em todos os meus modelos, o contrato com a universidade ele está sempre presente. Com base nesses acordos, as partes se unem. A gente apresentou, nesse caso do trombolítico, um projeto que é da área de proteínas recombinantes. Para a FINEP, tivemos o projeto aprovado, aí já era proponente, o IVB co-executor e aí a UFRJ interveniente. Uma vez aprovado, concedido, a empresa assinou o contrato de subvenção econômica com a FINEP e nós passamos, já tendo os acordos de cooperação assinados, o contrato de subvenção, aí a gente passa para formalizar os termos aditivos. A gente ainda não chegou na etapa de produção nesse projeto, então a gente vai ter esse termo aditivo com o IVB, que vai ser vinculado ao acordo que a gente tem com ele, com a interveniência da UFRJ, porque no caso desse projeto ela é coproprietária. Só mais adiante, a pesquisa já está em andamento há cerca de 20 meses e a gente precisa chegar numa etapa mais avançada, porque se trata de uma inovação radical e não tem como formalizar um termo aditivo sem saber sobre o que nós vamos pactuar. Mas, com relação ao desenvolvimento, a etapa de P&D, como ela já está em andamento, como eu disse, a gente já tem os termos aditivos assinados com a UFRJ. Como é que a gente fez? A gente tem 2 termos aditivos. Eu não vou falar deles agora, porque eu vou começar a falar de cada um rapidinho, um pouquinho para vocês entenderem melhor. O contrato de cooperação com a UFRJ, a gente chama vulgarmente, dentro da agência, dentro de casa, de contrato guarda-chuva, porque ele que é a base desses arranjos, como eu falei. A base legal dele, constitucional, é o artigo 218, 219 da Constituição. As leis federais são as leis 10.973, que é a de inovação, a 866, e, claro, a lei de propriedade intelectual, que, afinal de contas, estamos falando de inovação, né, criações do intelecto humano. Então, lei de propriedade está sempre presente. A gente ela tem o objetivo de promover justamente esse desenvolvimento de parceria conjunta, assessoria, prestação de serviço, parceria, compartilhamento de laboratório. É um mundo que a gente pode estar levando a pesquisa adiante junto à empresa, junto com a universidade. O objeto desse contrato, como eu disse, ele é bem amplo. Então, envidar esforços, estabelecer essa cooperação e definir as formas com as quais as partes reunirão esforços para desenvolver essas atividades e os projetos de pesquisa. E as cláusulas deles são sempre gerais. Elas vão trazer as condições gerais que balizarão essa relação da universidade com a empresa, ou, no caso, se for um acordo com o IVB, da empresa com o IVB, que devem estar sendo seguidos pelos termos aditivos. Esse acordo, ele já vai prever também que sempre vai ser obrigatória a formalização de instrumentos específicos para cada projeto. Tá? No nosso caso, esses acordos eles não prevêem transferência de recurso. Vai ter sempre cláusula de sigilo e confidencialidade em todos eles, tanto no acordo quanto nos termos aditivos. Enfim, no nosso caso com a UFRJ, a gente já previu nesse acordo guarda-chuva uma copropriedade de 50% para cada uma das partícipes. Pode ser diferente? Pode, mas vai ter que estar previsto no instrumento para cada um dos projetos. Vocês vão ver que a gente tem um que não tem nem copropriedade. Bem, o prazo de vigência, são cláusulas que sempre tem o foro federal, que é a única diferença, na verdade, que a gente tem do contrato com o IVB, é esse. O nosso contrato com a UFRJ ele é de 3 anos, podendo ser prorrogado automaticamente e por períodos iguais, o do IVB é de 5 anos, e o foro da UFRJ é o foro legal da Justiça Federal e do IVB é o de Niterói. Bem, esses acordos, eles já estão prevendo como é que vai funcionar a tramitação para a formalização dos termos aditivos. Como é que funciona isso, na prática?
a gente chega, tem um projeto interessante. Às vezes um projeto é da universidade, às vezes é um projeto da empresa. A gente vai via agência de inovação, fala, ó, temos um interesse nesse projeto, a gente conversa, negocia. Se houver um consentimento mútuo, todo mundo estiver interessado, vai ser chamado, claro, né, para essa conversa com a agência de inovação, os coordenadores dos laboratórios onde a pesquisa vai ser desenvolvida, vai se conversar, se todo mundo aceitar, muito bem, a gente passa para uma segunda etapa, que é trocar as informações para apresentar uma proposta. Quando a gente começou a trabalhar com a agência de inovação, a IGE foi fundada em 2007, começou a operar mesmo em 2008, e nós ganhamos a subvenção FINEP em 2008, e o nosso contrato com a UFRJ saiu em junho de 2009. A própria agência estava se estruturando também, né? Então, hoje a gente já tem um processo bem mais organizado. A gente já sabe como fazer, até como chegar na procuradoria e ser um pouco mais rápido, porque os aditivos demoraram 1 ano e meio, o acordo 1 ano, e era assim. Agora, graças a Deus, as coisas estão bem mais rápidas. E como é que é hoje? Hoje a gente teve a aprovação mútua, a empresa faz uma carta de intenção, encaminha para o pesquisador, que é o coordenador do laboratório, ele encaminha para o diretor do departamento dele. Se o diretor aprovar aquelas condições, a parceria, ele encaminha para a congregação, aí a congregação vai aguardar a reunião, que acontece periodicamente, aprovada, incluída em pauta e aprovada essa parceria, eles abrem um processo e esse processo é encaminhado de volta para a agência de inovação. Aí a gente volta para a agência, volta os advogados, a gente senta, elabora a minuta, aí chama-se as partes, elas aprovam a minuta, todas aquelas cláusulas. Aprovada, a gente encaminha o processo para a procuradoria. Procuradoria aprovando, retorna, né, vai sempre retornar para a agência, com parecer favorável ou não, retornando, a agência faz uma folha de informação e encaminha para o reitor para assinatura. O reitor aprovando, retorna para a gente coleta as assinaturas, publica no Diário Oficial e aí estamos contratados. E o projeto pode começar. Os termos aditivos, também já está previsto nesse contrato guarda-chuva, que os termos aditivos deverão ter não é que deverão, eles devem ter quando couber, né? Porque nem sempre vai caber. Mas o interessante é que ele esteja sempre prevendo os partícipes, possibilidade de novos intervenientes, objetivo do trabalho, descrição das etapas, enfim. Todas essas cláusulas, elas devem estar presentes no termo aditivo. Bem, vamos passar agora. Eu já falei do acordo de cooperação, que baliza essas relações, e o nosso primeiro termo aditivo, no caso do projeto trombolítico, ele é um termo aditivo para parceria conjunta propriamente dita. Nós estamos desenvolvendo a P&D em conjunto com a universidade. Essa parceria, ela tem um arrimo no artigo 9º da Lei de Inovação, tá? Que prevê a possibilidade das ICTs formalizarem parceria com empresas privadas. No nosso caso, esse contrato, ele está vinculado ao contrato de subvenção. No quê? Em que sentido? A execução do projeto, ele tem que seguir o plano de trabalho que foi aprovado pela FINEP, porque essa parte de P&D está sendo subvencionada via FINEP. E o prazo de vigência dele também está atrelado ao contrato com a FINEP. A FINEP, prorrogando, prorroga-se o nosso termo. Nesse caso do projeto trombolítico, foi mantida a previsão inicial do contrato de cooperação, que é 50% de participação para cada uma das partes. A gestão de proteção é a obrigatoriedade da IGEA, de proteção de propriedade intelectual. A exclusividade sobre o direito de exploração de criações provenientes da P&D vai ser exercido pela IGEA, que deve remunerar a universidade mediante pagamento de royalties, nesse caso de 10%, e no caso de sublicenciamento, nesse projeto, de 30%. Que parece, às vezes, pouco, mas não é não, porque a prática, quem conhece a Inova, da Unicamp,
tem uma pesquisa deles que eles consideram um bom contrato 6%, né, de pagamento de royalties, no caso de parceria de P&D. Obrigações dos parceiros, nesse caso a IGEA, a universidade entra com a capacidade de recursos humanos e os equipamentos, porém a gente tem um contrato de locação. E agora, insumos, contratação da equipe, tudo obrigação da empresa, por conta da FINEP. E a prestação de serviço de consultoria da universidade também já está previsto para a fase de registro da patente ou em qualquer outro momento que for necessário. Já está aprovado a prestação de serviço deles. Bem, e o segundo termo aditivo, que fecha esse arranjo, ele prevê, como eu estava dizendo, o compartilhamento do laboratório da universidade. Essa possibilidade está prevista no artigo 4º da Lei de Inovação. Só que você tem duas obrigatoriedades. Você tem que pagar, tem que ser mediante remuneração e por prazo determinado. Além disso, você tem que estar definindo os dias e os horários que a empresa está utilizando esse laboratório. Por quê? Para você garantir o princípio da isonomia, para que outras empresas que também tenham interesse possam ter acesso a esses laboratórios. A gente até, inclusive, já pediu, que não costuma ser de praxe, mas a gente, no caso dos nossos contratos, nesse contrato, você está envolvendo 3 laboratórios e 2 institutos da universidade, a gente já previu também a divisão interna do valor desses aluguéis para o departamento, o percentual que fica para o departamento e o que vai para cada um dos laboratórios. O acordo de cooperação com o IVB, como eu falei, ele segue essas mesmas regras do contrato e ele tem a mesma base legal, só que como o IVB é uma empresa pública do Estado do Rio, também se aplicam os decretos estaduais 42.312 e 11.312. O objetivo da cooperação é o mesmo. O objeto da cooperação, como eu tinha dito, ele muda um pouquinho, porque ele é um pouco mais específico do que o que a gente tem com a UFRJ, porque ele objetiva exatamente a produção industrial dos antitrombóticos. As cláusulas também são similares, eu já tinha falado sobre o prazo de vigência, o foro, formalização de instrumentos também. Tem um detalhe. A estrutura dos termos aditivos, a gente, nos contratos com o IVB, como normalmente a gente tem uma parceria para a etapa de produção também, a gente prevê, se possível, qual vai ser a clientela que a gente pretende atingir e o cronograma físico-financeiro, já que se trata de uma etapa de produção. Esse daqui já é um outro contrato que eu utilizaria para falar para vocês sobre essas espécies de contratação que estão previstas na Lei de Inovação. No caso, esse projeto Sondas, ele não tem parceria para P&D. Ele está sendo desenvolvido exclusivamente pela IGEA. Porém, ele cumula tanto o compartilhamento de laboratório quanto a prestação de serviço. Então, ele tem previsão no artigo 4º e 8º da Lei de Inovação. Então, ele vai consistir o quê? Na permissão do uso do laboratório e no suporte técnico que a equipe do professor, aonde a pesquisa está sendo desenvolvida, vai prestar uma consultoria na etapa de validação. É bem pontual, bem específico, e, por conta disso, eles estão recebendo um valor X acrescido de um percentual das vendas por conta desse compartilhamento e desse suporte técnico. Como eu tinha dito, não há transferência, né, de tecnologia da UFRJ para a IGEA, nesse caso, por isso que não há a parceria. E as demais cláusulas seguem o modelo do segundo termo aditivo, que é o do trombótico de compartilhamento de laboratório. E aí vem o nosso bicho de 7 cabeças, que ninguém consegue entender esse arranjo, é uma tristeza. Márcia sabe bem disso, nosso projeto querido, amado, Octreotida. Ele é uma loucura. Essa aqui é só a primeira etapa, porque ele tem a etapa de produção. Esse é o arranjo
para o desenvolvimento. Por que nós dividimos em 2 etapas? Porque na etapa de P&D são partes IVB, FEMPTEC, com interveniência IGEA e o FRJ. Na etapa de produção, a FEMPTEC não participa. Então, nós dividimos em 2 etapas. Quais são os contratos que dão sustentação a esse arranjo? É o contrato, como sempre, da IGEA com a FRJ. O IVB formalizou, ano passado, um contrato nos mesmos moldes com a UFRJ. E o termo de compromisso com o Ministério que foi assinado pelo IVB. Como é que funciona isso? Nós somos parceiros, todos parceiros interligados de alguma maneira. Então, montamos uma parceria público-privada entre IVB, IGEA e o FRJ. Apresentamos um projeto executivo para o Ministério da Saúde, que é esse projeto da octreotida. Ele foi aprovado. É obrigatório que a contratação seja feita por um laboratório público. Por isso, quem assina esse termo de compromisso com o Ministério é o IVB. E, com base nesses 3 contratos, a gente formalizou, então, o Acordo de Cooperação Técnico-Científica 04, que é esse assinado que eu tinha falado entre o IVB, FEMPTEC, com interveniência, o FRJ e IGEA. O que acontece? A pesquisa está em andamento e nós tivemos que formalizar o primeiro termo aditivo, que é específico para a etapa de desenvolvimento do IFA e da formulação do insumo farmacêutico ativo, o acetato de octreotida, a formulação para então você fazer a etapa de produção e chegar ao medicamento final, né? Nesse contrato, vocês vão reparar que foi assinado entre IVB, FEMPTEC e IGEA. Por quê? A pesquisa já estava em andamento, você tem prazos a serem cumpridos com o Ministério, e a IGEA possui o convênio com a UFRJ, na qual ela é parceira, então o contrato, que é o segundo termo aditivo, ele está em final de contratação na UFRJ. A gente assinou dessa maneira, e posteriormente, porque a IGEA é interveniente técnica, é como se a IGEA tivesse sido contratada para fazer a parte técnica e ela está dividindo essa obrigação com a parceira dela, que é a universidade. Então, por conta, né, dessa parceria, você faz o segundo termo aditivo, que aí é assinado entre a IGEA e a UFRJ, que vão estar prevendo quais são as obrigações contratuais de cada uma dessas partes no desenvolvimento, as obrigações técnicas para o desenvolvimento da IFA e da formulação. Só que tem a interveniência, óbvio, do IVB e da FEMPTEC. Bem, o acordo do IVB com a FRJ, como eu disse, tem o mesmo arranjo, com a diferença também do nosso, esse outro acordo que eles têm, que ele é mais específico, que ele é o acordo com a FRJ e do IVB é para a produção de medicamentos e outros produtos para a saúde. O termo de compromisso 01 do IVB, ele está baseado no artigo 196 da Constituição Federal, na Política de Desenvolvimento Produtivo, no PDP, nas portarias 978, 1284, na portaria 128 do Ministério, na Lei de Inovação e a nota técnica, que é o projeto executivo que nós apresentamos. Ele tem uma previsão, tem 3 pontos que são interessantes de falar, que ele tem a previsão, a obrigação dessas partes de desenvolver e transferirem a tecnologia para o Ministério, para que o Ministério internalize essa tecnologia no país. Nós temos a obrigação de fornecer esse medicamento durante um prazo de 5 anos, em contrapartida, eles dão a garantia de compra. Tá? Esses são os modelos que estão sendo aplicados nas PPPs para atendimento da portaria 978, 1284 do Ministério, que é para estímulo do Complexo Industrial da Saúde. E aí, finalmente, a gente entra na etapa de produção do projeto octreotida, que está desmembrado entre o ACT-04 e o ACT-06. Mais uma vez, você tem como base o termo de compromisso, os contratos de cooperação, até uma falha minha, desculpa,
está faltando o acordo do IVB. E esse contrato de produção, a obrigação da produção é uma parceria feita entre IGEA e IVB. A UFRJ ela entra porque ela é a coproprietária no desenvolvimento e ela tem um percentual na participação na comercialização. Então, ela entra como interveniente sempre nesses contratos. Bem, o acordo de cooperação 06 é um acordo do mesmo molde desses outros termos de cooperação genéricos, porém específico para a produção do medicamento. E o termo aditivo, ele vem especificar quais vão ser as condições, as obrigações das partes, os prazos, enfim, o projeto, o plano de trabalho, que, inclusive, é o mesmo entregue ao Ministério. Tá? Enfim, esses são os 3 modelos que a IGEA tem hoje. Minto, desculpa, ela tem outros modelos também, mas esses são os 3 principais modelos e eles abarcam todos os modelos que a gente tem hoje nos contratos previstos na Lei de Inovação. Além disso, a empresa de base biotecnológica, a gente tem também o contrato de associação com a FEC, INITIA, UF e IGEA, por conta do projeto Octreotida. Nós temos uma associação, a incubadora da UF, com esse projeto, ela também é uma parceira desse projeto. Temos o Acordo de Confidencialidade e Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual, IVB, FEMPTEC e IGEA, que é ratificado no segundo termo aditivo que a IGEA assina com a FRJ. E temos também os acordos de confidencialidade e proteção de direitos de propriedade com qualquer colaborador, pessoa física ou jurídica que venha participar do projeto, tem que assinar o termo, uma questão de política de confidencialidade, já que é bastante necessário, é importante para a nossa área você manter esse sigilo das informações. É crucial, faz a diferença, o Fernando sabe disso. Contrato de fornecimento de IFA, esse projeto da Octreotida, a gente tem uma etapa que a gente recebe o insumo farmacêutico ativo de uma empresa já produtora, enquanto nós estamos no processo de desenvolvimento. Então, também há esses modelos de contrato de fornecimento e da própria transferência de tecnologia. É um modelo que é bastante utilizado pela gente. Inclusive, quando for transferir a tecnologia para o Ministério, você está pautado nas normas que regem os contratos de transferência de tecnologia. Bem, aí nós temos várias vantagens desse arranjo. Para a empresa é óbvio, porque senão eu não poderia nem estar desenvolvendo meus projetos. Além disso, para a empresa, eu customizo o processo produtivo, eu diminuo a necessidade de investimento em ativos fixos nessa etapa de P&D, eu reduzo o prazo, porque muitas vezes você já tem pesquisas que já estavam em andamento na universidade há bastante tempo, e você monta uma parceria para finalizá-la, transformá-la num produto comercial, numa patente, e você ganha nesse tempo, porque investimentos em empresas de biotecnologia, além de serem altíssimos, como o Fernando colocou, demanda muito tempo, você tem um risco enorme de não chegar a lugar nenhum. Então, é difícil você buscar esse investimento no mercado. E quando você monta esse arranjo produtivo, você mitiga o risco, o prazo, o custo do processo, e a empresa acaba se tornando mais atraente ao investidor. Né? Além disso, você tem as próprias vantagens para o país, que você contribui com o desenvolvimento do complexo industrial da saúde, você ajuda na independência tecnológica do país, na redução da dependência externa de medicamentos estratégicos hoje para o nosso país, para a saúde pública do país, influencia direto, de uma forma positiva, na balança comercial, quando você reduz essa dependência, que, por sinal, o custo é altíssimo também. Você contribui com o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Você insere no mercado tecnologias e produtos inovadores que são realizados no ambiente acadêmico. E, com isso, para a universidade, você gera receitas para ICTs
por meio dos royalties e remunerações, o que acaba contribuindo para a melhoria da infraestrutura, de capacitação de pessoal, da qualidade de ensino e para estimular ainda mais o desenvolvimento de novas pesquisas. Às vezes você já recebeu o recurso, mas você tem que atender essa tramitação, que é obrigatória para fazer a contratação com a universidade, e aí demora bastante tempo. Hoje, no processo de estruturação da agência, que é outro problema que a gente tinha agora, a estrutura da política de inovação da UFRJ está sendo construída e está avançando bastante. Então, a gente já começa a sentir os efeitos na prática disso. Outra coisa que a gente sempre discute muito na agência, a gente tem uma ausência de banco de cláusulas já pré-aprovadas pela Procuradoria Federal. Isso facilitaria muito a nossa vida. Para os advogados seria fantástico, tanto da empresa, Márcia sabe disso, tanto da empresa quanto das ICTs. Se você já tivesse esses modelos pré-aprovados, a gente ganharia muito tempo, muito, porque os processos demoram bastante tempo na Procuradoria. Bem, na UFRJ, eu levanto a bandeira da minha agência querida, da minha agência parceira, a gente tem um problema que é a ausência de um plano de carreira para os funcionários da agência. Como é que isso afeta diretamente a empresa? Parece que não, mas afeta. Por quê? Os funcionários da agência, eles só podem trabalhar durante 2 anos. Mediante bolsas. O que acontece? Ou aquele advogado, no meu caso que lido direto com os advogados, ele vai encontrar uma colocação melhor no mercado e vai, porque ele não vai ficar recebendo bolsa, sabendo que vai acabar em 2 anos, ou aqueles que se apaixonam e querem ficar, e, enfim, que tem, diga-se de passagem, quase todos ficam até o término da bolsa e vão embora muito frustrados, por sinal. Eles têm que ir embora. Então, como é que isso afeta para a empresa? Eu estou com um processo lá há 1 ano, 1 ano e meio. Cada vez que muda o advogado, volta-se tudo a negociar. Você senta tudo de novo. Você tem que explicar esses arranjos loucos para ele vai ficar te olhando e você vai falar assim, meu Deus do céu, a gente não vai sair daqui nunca mais. Aí você explica, aí começa tudo de novo, ele entende, aí ele vai despachar com o procurador de novo para poder entender, saber o que ele pode colocar, o que ele não pode colocar. Então, isso atrapalha. Isso é muito importante para a gente, eles terem um plano de carreira dentro da agência para estruturar, fortalecer a agência. Da mesma forma que várias agências já têm uma taxa de administração, porque eles nada mais são do que um escritório de propriedade intelectual, de gestão de propriedade intelectual, de contratos de propriedade intelectual, muitas agências elas já têm uma taxa, a nossa ainda não tem. Bem, outro problema que a gente acaba tendo, mas, enfim, é a questão dos laboratórios, eles têm uma ausência de certificação e validação. E, no caso da UFRJ, alguns laboratórios é impossível, porque o próprio bombeiro já avisou, implode o prédio para poder sair o certificado, a licença ambiental. Senão, não tem jeito. E isso dificulta o nosso processo de validação e regulamentação junto à Anvisa dessas pesquisas que são desenvolvidas, quando elas vão passar para a etapa, para que a gente faça o scale-up da pesquisa base. Outro problema que a gente tem é a política de crédito, que hoje está incentivando bastante o mercado da biotecnologia, traz vários incentivos para várias empresas, porém, para uma empresa startup de base biotecnológica como a nossa, você não consegue buscar o recurso. É muito difícil você buscar o recurso junto aos fundos que existem do governo, agências de fomento, porque ou eles têm uma limitação de aporte muito inferior ao que você precisa para desenvolver a tua pesquisa e a tua empresa, ou porque você, para os fundos maiores, você não atende, porque eu sou uma startup, eu estou com a minha P&D em desenvolvimento, eu não tenho patente. Então, ele não quer entrar em mim, porque o meu risco é alto, altíssimo. Então, você cria a lei, você cria esse modelo para incentivar esses arranjos produtivos. Agora, para uma empresa de startup, uma spin-off acadêmica vindo da universidade dentro desse modelo, é muito difícil eu conseguir essa captação de recursos. E eu necessariamente tenho um momento que eu preciso sair da universidade. Não tem como. Esse não é o fim da universidade. A universidade não está aí para comercializar nada. É a empresa que tem que fazer isso. Então, a gente precisa que essa política de crédito ela esteja vendo também essas possibilidades, esses arranjos que são possíveis e, enfim, se adequem a ela, né?
E, como eu já tinha dito, o risco, prazo e custo da PI deles são muito elevados, aí a gente acaba tendo esse problema de captação de recursos. E a questão dos monopólios das multinacionais, que você tem toda uma dificuldade, quando você consegue entrar no mercado, você corre o risco do dumping, enfim, essas práticas de concorrência que é muito difícil para a gente estar no mercado disputando com eles. Bem, eu não consigo ser concisa como eles, conseguir falar no tempo. Espero que vocês tenham entendido, porque eu falo rápido e, por mim, eu passaria a tarde falando com vocês sobre esse tema, porque eu me apaixonei pela biotecnologia desde 2008, quando entrei na EGEA. Entrei como advogada e acabei sócia da empresa e agora estou que nem EGEA, respirando e transpirando inovação e, se deixar, a gente passa a tarde falando. Gente, obrigada pela paciência, espero que vocês tenham entendido alguma coisa desses arranjos que nós criamos. Vou complementando um pouco o que a Ana Carolina colocou. Há 4 anos atrás, quando iniciamos o processo de elaboração do Acordo de Cooperação Técnica, todos ficavam falando assim, acordo de cooperação técnica, contrato, né, convênio. Hoje, inclusive, eu assisti 2 palestrantes falando em termos de cooperação técnica. É um instrumento que o Instituto utiliza já há algum tempo com seus parceiros, é um instrumento que é previsto na Lei 866, e isso é muito importante para nós, advogados, assistirmos isso, né? E agora está aberto a perguntas aos nossos palestrantes. Ana, uma das coisas que a gente tinha perguntado era se você tinha conseguido levantar o número de empresas recém-criadas dentro de universidades. Não, eu não tenho número. Total, não. Mas tem crescido bastante. Não é pouco, não. Bastante. Quase todas as grandes universidades hoje, eu tenho acompanhado, eu tenho ido a vários seminários, fiquei feliz no último ENAPID que eu participei, de ver que, inclusive, no Nordeste, por exemplo, a UFAL, né, várias universidades estão agora estruturando a política de inovação para incentivar as incubadoras, estão montando incubadoras próprias, para você ter esse modelo. Exatamente esse modelo. Por isso que eu me preocupo muito com a questão da política de crédito, porque você tem esse incentivo. Eu estou vendo as universidades, as empresas estão crescendo. Lá na BioRio, por exemplo, a gente vê o tempo inteiro está com problema de espaço, quantidade de empresa que aparece querendo um espaço e não tem. A UFRJ está montando a própria incubadora, né, ali próxima ali da reitoria, da COP. E você vê, você não tem um espaço, você tem muita empresa crescendo mesmo, se utilizando dessa possibilidade, e isso é importante para o país, e a gente tem que enfim, quem está nessa área tem que estar ajudando a estimular, a melhorar essas condições. Boa tarde, meu nome é Alain, eu sou apenas médico. Parabéns pela palestra. Eu estou vendo aqui que tem alguns pesquisadores e vários futuros cientistas, né? Então, só para a gente ter uma noção de valores, quanto custa registrar uma patente de um produto biomédico no Brasil? Quanto custa isso? Tem algum incentivo, algum desconto, quanto custa? Com relação aos incentivos da lei de inovação, certamente que a Ana vai poder responder com mais cuidado para você. Mas eu diria o seguinte, independente, não há discriminação, o fato de ser biomédico, qualquer área é o mesmo tipo de taxas que se pagam no NPI, tá? Vai depender se o que existe no NPI se você é uma pequena empresa, o empresário, a pequena empresa e o inventor isolado, que a gente chama de inventor isolado, ele tem um decréscimo nas taxas do NPI, em todas as taxas. Tá? Essa é a única concessão que é feita no NPI com relação ao tipo de empresa ou de pessoa física que vai fazer o depósito. Quando você vai fazer um depósito, vai querer proteger um pedido, um produto qualquer que seja, há algumas preocupações, é algo processual. A primeira coisa que tem que ser feita é o quê? É uma busca, e essa busca, muitas vezes as pessoas negligenciam essas buscas, mas é de suma importância. Não é? Por quê? Essa busca é ela que vai dar
a noção de como que está o seu produto no estado da técnica. Tá? Se você está infringindo alguma patente, tá? E como que está o seu entorno naquela tecnologia. Então, primeiro aspecto, uma busca. Tá? Essa busca pode ser feita pelo próprio inventor. Aliás, eu, lá no escritório mesmo, muitas vezes, quando me pedem algum serviço de busca, das duas, uma. Ou eu incentivo o próprio inventor a fazer essa busca. Por quê? O inventor conhece muito mais a tecnologia do que eu, com certeza. Então, quer dizer, a busca pode ser feita pelo próprio inventor, custo zero, na maioria das vezes, porque hoje você tem sites que são muito bons, que te dão uma abrangência bastante grande com relação à tecnologia. Então, tem o site do NPI, tem o SPTO, tem o SpaceNet, tem alguns sites que são gratuitos, que você pode fazer uma busca. Então, primeiro aspecto, busca pode ser custo zero, tá? Se você tem as ferramentas de internet, né? Lógico. O segundo aspecto, uma vez feita a busca, você vai fazer o quê? Uma redação daquele pedido de patente. Então, esse é um aspecto crucial, fazer a redação do pedido de patente. E esse é um aspecto crucial, porque se o pedido não for bem feito, ele lá na frente vai ter problemas seríssimos. Por quê? Quando você faz um pedido de patente, você tem o relatório descritivo e você tem o quadro reivindicatório. Né? E o quadro reivindicatório, ele é onde vai cair toda a proteção patentária. Então, ele tem que estar muito bem escrito. Isso eu estou falando por quê? Pode ser feito pelo próprio inventor? Pode. Mas é muito importante que tenha o apoio de especialistas na área. Tá? Então, esses especialistas na área, normalmente são o quê? São os escritórios que lidam com propriedade industrial. Tá? E aí você vai ter custos. Né? Você pode ter, lógico, isso aí a gente está falando de custos completamente variáveis, e aí depende da tecnologia, porque se você faz um pedido de patente para uma caneta, né? Ou para uma molécula, ou para o que seja nessa área biotecnológica ou farmacêutica, obviamente que a complexidade, né, são complexidades diferentes, então pode variar aí de R$1.000 até R$6.000, estou falando em reais, né, para se fazer uma redação de um pedido de patente. Tá? Isso a gente dando uma abrangência bastante grande com relação ao tipo de tecnologia. Uma vez feito o pedido de patente, ele vai ter que ser depositado no NPI. Tá? Existe uma taxa, que é a taxa oficial do NPI, que está, acho que em R$200, não é isso? R$200 a taxa de depósito de uma patente de invenção no NPI. E se você fizer através de um escritório, obviamente que tem os custos, hein? Que são os honorários dos escritórios, né? Que aí depende de cada escritório, obviamente. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: hoje, o INPI tem pessoas especializadas lá dentro, tá? Para que te dê um apoio, se você não tem condição de procurar um escritório de propriedade industrial para fazer o seu pedido de patente, você pode ir diretamente ao INPI. Eu já incentivei vários inventores isolados, autônomos, que não tinham recurso para poder bancar esses honorários do nosso escritório, de outros escritórios. Recomendei pessoas lá dentro do NPI, e o NPI tem pessoas que realmente fazem a busca junto com você, né, classificam o seu produto e te dão um apoio muito grande em relação ao escrever o pedido de patente também. Ou seja, é possível se fazer um pedido de patente, depositar um pedido de patente no NPI com R$200. Obviamente, e nós estamos falando aqui do inventor independente ou da empresa que queira por si só fazer o pedido de patente. Seria, no mínimo, indelicado eu falar que seria obrigatório procurar um escritório de advocacia de propriedade industrial para poder fazer o depósito. Agora, o que é importante é que nunca se deve colocar um pedido de patente depositado no NPI se ele não estiver muito bem calibrado. Calibrado, eu quero dizer o seguinte: o que você vai querer realmente proteger? Por isso, a grande importância de se fazer uma busca. Né? É importante que se lance mão. Aliás, aqui, já que nós estamos lidando com cientistas, futuros cientistas, pesquisadores, estudantes, né? Todos aqui têm alguma relação com inovação. Né? Uma coisa que é um apelo, aonde eu vou, eu tenho
missão de falar sobre isso, uma vez que você perguntou sobre o pedido de patente, é que o sistema de propriedade industrial, o sistema de informação tecnológica, o que eu quero dizer com informação tecnológica? Gente, hoje, a patente hoje, e saiu há pouco tempo uma pesquisa, uma revista alemã, extremamente credenciada, em que a informação tecnológica hoje de maior qualidade se encontra em patentes. Por quê? Nos bancos de patentes. Porque os bancos de patentes, só para você ter uma ideia, e eu não estou falando em retórica, isso é um dado objetivo, hoje, a cada mês, se lança nos bancos de dados do mundo inteiro dezenas de milhares de novos pedidos de patente. Gente, atenção, dezenas de milhares de novos pedidos de patente nos bancos de patentes. É uma riqueza tecnológica infinita, gratuita para todo mundo. Então, o apelo que eu estou querendo dizer é o seguinte: a informação tecnológica, ou seja, o ir aos bancos de patentes, que é gratuito, ele tem que ser levado para os estudantes, para as empresas, para os institutos de pesquisa, para as universidades, para todos que querem fazer algo com relação à inovação. Isso tem que se tornar um aspecto da cultura do cotidiano. Todos os dias, pessoas e empresas que lidam com inovação devem ir mesmo cotidianamente lá nos bancos de patentes para saber o que está acontecendo em termos de tecnologia. Mesmo que não se queira proteger por patente, para se defender, para saber se vocês estão ou não infringindo o direito de terceiros, e mais, saber como é que está a tua tecnologia, como é que está o entorno da tua tecnologia. Ou seja, fazer com que você consiga entender que você pode queimar etapas que são caríssimas. Eu já vi várias empresas em que, lá no final do seu desenvolvimento, eles vieram nos pedir ajuda para fazer o pedido de patente. Fizemos uma busca e encontramos coisas muito próximas. Eles tiveram que reinventar o que eles tinham inventado, na realidade. Então, quer dizer, eu me estendi muito mais do que o custo, tá? Mas eu acho que são coisas importantes para se falar com relação não só à patente, ao sistema de propriedade industrial e intelectual que a gente vive e que tem que ser mais explorado. E gratuitamente. Isso é que é o mais importante, que isso faça parte do cotidiano de vocês. Ok? Eu só queria fazer uma complementação a esse assunto da propriedade intelectual, porque os custos, né, independente do valor que custe, por maiores que sejam, em que o pesquisador, o inventor independente não tenha condições de arcar com esses custos, só fazendo uma pequena ressalva, que é importante que quem trabalha com pesquisa, com captação de recursos, que trabalha com financiamento de FAPERJ, de FINEP, CNPq, que já está sendo, para prestar bastante atenção se a sua pesquisa vai gerar algum pedido de propriedade intelectual industrial, porque essas agências de fomento já começaram a prever os custos de propriedade intelectual dentro desse financiamento, né? Então, acho que é um auxílio grande, que isso pode ser dado aos próprios pesquisadores, em poder estar lembrando de inserir numa rubrica, quando você vai submeter um projeto a um edital, as despesas com gastos com propriedade intelectual, seja através da contratação de escritórios particulares de patente, seja com as despesas do próprio INPI, né, que para você manter uma patente, às vezes você pode chegar a 20, 22 mil, não sei. E, então, só para deixar claro para o pessoal que está pesquisando, lembrar sempre de arcar com esses custos, né, lembrar de solicitar para essas agências de fomento. Eu queria só pedir à Ana que ela faça um breve apanhado, só com relação a algum tipo de incentivo da lei. A lei do bem, ela incentiva as empresas que investem em biotecnologia, tanto quando, por exemplo, a gente usa muito a lei do bem no nosso processo de captação de investimento, porque uma outra empresa que vem investir na empresa de biotecnologia como a gente, ela tem uma dedução fiscal no imposto de renda dela, sobre aquele valor que ela aportou. Então, eu não estou segura se chega a 50%, a 20%, me lembro agora ao certo, porque a gente ainda não aplicou. Pode chegar a 60%, né? Não, quem trabalha, existem tributaristas específicos com a lei do bem, é fantástico, porque você tem incentivo para a importação de equipamento a custo bem mais barato, 50% mais barato.
É um custo muito alto. Hoje o que a gente paga na importação o equipamento vale 100 mil, você gasta 200, 300 mil reais, dependendo do equipamento, né? Então, assim, a lei do bem, ela permite que você tenha esse tipo de incentivo. Você investindo na empresa de biotecnologia, se você mesmo é uma empresa de biotecnologia e está investindo na tua área de P&D, você tem a dedução no imposto de renda. Bem, tem outras situações também que a lei do bem prevê essa dedução, entendeu? Esse incentivo para quem investe. Você pode, inclusive, abater também, ser considerado como investimento em inovação, em P&D, o custo que você tem com a patente, entendeu? Da manutenção, você também consegue ter uma dedução sobre esse valor, quando você é uma empresa e enfim, tem um custo alto. É bastante interessante. Hoje a gente já a legislação está ajudando muito, né? Está incentivando bastante esse desenvolvimento da parte de pesquisa científica e tecnológica no país. Meu nome é Sabrina, eu sou funcionária da agência, FRJ de Inovação. E eu só queria complementar também, pedir licença ao Fernando, dizer que a parte mais cara de uma patente é justamente no preparo, como você falou, é a busca, que custa em média R$3 mil, a redação de uma patente, porque na verdade a gente tem que ter a preocupação de fazer uma patente forte. Se a patente não estiver bem escrita, ela não vai gerar nada, ela não vai chegar ao mercado nunca. Então essa parte acaba sendo um pouco mais cara realmente, você gasta em torno de R$8 mil, R$10 mil para você fazer a busca e a redação de uma patente. E o depósito, realmente, a universidade ela paga até 50%, é meia entrada, que a gente costuma falar. Então, a gente paga em torno de R$80 a R$100 cada depósito, que realmente não é caro. O problema é você manter essa patente durante 20 anos. Isso que realmente incha a máquina pública. Hoje, a Agência FRJ de Inovação gasta, em média, R$40 mil de anuidade só em patentes. E tem muito pouco retorno em relação a isso. Então, por isso, é extremamente importante o que ela falou, do pesquisador ter esse cuidado de reservar uma verba do seu projeto destinada à propriedade intelectual, porque isso vai desonerar, a gente vai gastar menos dinheiro investindo e vamos poder gastar muito mais dinheiro para fazer o PCT, para poder investir em comercialização, poder investir em marketing, investir em outras coisas. Só isso, muito obrigada. Só para complementar que, pela lei de inovação, o inventor independente pode ir para a universidade e se vai na agência, se a agência se interessar pela patente, aí a universidade cobre todos os custos de depósito e etc. Então, isso é uma coisa que a lei que está prevista na lei, que o inventor independente pode ir e procurar o NIT de qualquer universidade. Isso é bem interessante. Deixa eu só complementar uma coisa que a Sabrina falou. A gente estava discutindo exatamente isso outro dia na agência de inovação. A autonomia da agência funcionar exatamente como um escritório de gestão de inovação. Ele ter autonomia para poder avaliar em quanto tempo aquela patente está parada ali dentro. E, exatamente, fazer avaliação de portfólio. Só que, aqui no nosso caso, a gente ainda está nesse processo de estruturação. Inclusive, era uma das questões que a gente estava discutindo com o coordenador da agência, que eles têm a intenção de levar adiante, discutir com o pessoal da reitoria, que é quem, o órgão que... É uma questão melindrosa também, para você conseguir saber qual é o tempo, o prazo ideal dela ficar aguardando. Na verdade, eu faço pós-doc na agência, né? Eu tenho uma bolsa do PNPD que o CNPq, agora falando das agências de fomento, ano passado ele colocou uma linha do seu projeto para os NITs. Então, os NITs... agora tem 2 doutores, né? Eu e mais um outro amigo. Então, a gente está lá e o meu projeto primeiro, fazer uma avaliação. Na verdade, a gente está reestruturando como é que a agência recebe as coisas da universidade. Porque é na universidade, mas não necessariamente a gente tem que proteger tudo, porque isso gera custos que a universidade não tem como pagar. Então, a gente, na verdade, foi construída uma ferramenta de avaliação junto com a empresa de consultoria e a gente está tentando aplicar isso para as que estão chegando. Mas as que já estão lá, a gente precisa, né, saber o que fazer. Então, a gente está passando por tem um comitê que está acima da agência, aí, enfim, depois vai para o conselho de curadores e a gente vai tentar tirar tudo isso dos custos da agência.
Um outro aspecto que a gente estava conversando aqui, que me veio na hora, com relação a gerir um portfólio de patentes, não é algo fácil, não. Tá? Agora, tem dois aspectos aí. Um, que é importante, constantemente, eu até diria que anualmente, e é importante cravar uma data, olha, a cada outubro, vamos fazer uma varredura no nosso portfólio de patentes, para ver o quê? Primeiro, aquela tecnologia, de fato, está sendo utilizada? Se não tiver, o que a gente pode fazer com ela? Ou simplesmente abandonar, não pagar as taxas, e um outro recurso que pode se lançar à mão é de fazer um licenciamento. Eu conheço casos em que empresas que não estão com a sua patente em uso, que não precisam mais, continuaram pagando, e o que elas fizeram? Licenciaram para os seus próprios concorrentes. Porque os concorrentes, muitas vezes, estão em tempos diferentes daquela tecnologia. E, obviamente, que eles se conhecem. Então, há casos, pode parecer um absurdo, mas que há licenciamento de uma empresa A para uma empresa B, que essa empresa A fez uma varredura no seu portfólio, percebeu que aquela tecnologia não estava sendo utilizada por ela, e vai deixar parada só tendo gasto com anuidade. Não. Vão fazer um licenciamento, licenciam e recebem royalties em função daquilo. Só complementando a questão que estava comentando da patente, né? Quem paga, se é a universidade que paga ou se é a empresa que paga, para as empresas que estão iniciando o seu processo, que estão dentro de incubadora, dentro de parque tecnológico, o próprio Sebrae existe um bônus chamado bônus PI. E ele paga quase que 90% desse primeiro passo da contratação da consultoria, né, ou os primeiros marcos em relação aos pagamentos. E depois a questão da manutenção, não. Como você já vai fazer ou a transferência de tecnologia, ou você vai estar podendo comercializar esse produto, isso volta economicamente para você fazer essa manutenção. Então, o recurso está aí, pode ser utilizado pelas empresas, né? Não para a universidade, mas para a empresa, principalmente no caso das spin-offs, e isso está aberto para todo mundo. E poucas as empresas que pegam isso, que se aproveitam desse processo. Eu gostaria de complementar, lembrando da fala da Ana, né? Dizendo que é muito importante a confidencialidade na nossa vida profissional, diante de patentes, pedidos de patentes. Então, dentro da universidade, a gente fica muito preocupado com publicação de artigo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa pressão até dos órgãos de fomento para se publicar artigo. No caso desse próprio material, gerar um pedido de patente. Então, antes de se publicar alguma coisa em revistas, papers ou qualquer outra forma de publicação, até mesmo em congressos, num simples pôster, é necessário verificar se isso pode gerar um pedido de patente. Com certeza vai trazer muito mais ganho do que não um simples artigo, mas um artigo em uma revista. O que a gente discute é que é possível você pedir a patente e publicar. É só questão de você primeiro procurar a agência, fala com a agência vai abrir o processo de patente, vai fazer a redação da patente, entrou com o pedido no INPI, publica. Não tem problema. Então, a gente tinha uma possibilidade de um projeto muito legal com a FRJ e que a gente fez exatamente isso, foi levantar as publicações, porque também não adianta eu investir o recurso no P&D e depois saber que aquilo não vai gerar uma patente. Por isso que é o que o Fernando está falando, a busca prévia ela é extremamente importante. Às vezes você gasta muito tempo na pesquisa e depois descobre que aquilo não vai ser patenteado. Exatamente. Então, é muito importante. E aconteceu exatamente uma situação dessa. A gente foi levantar, tinham várias publicações, a pesquisa interessantíssima, já perto na finalização da P&D para uma patente, e estava toda publicada. Não teve como, mas já é fazer a parceria com aquele laboratório, infelizmente. Eu gostaria de explorar um pouco aí com o Fernando. Como é que está hoje a aceitabilidade perante as congêneres internacionais do nosso INPI? Eu digo isso até comparando com a Anvisa, que a Anvisa está num processo de tentar chegar a um nível tal de aceitação por parte das suas congêneres internacionais. Então, como é que é visto isso? Como é que o INPI está
está sendo visto aí do ponto de vista internacional e se essas patentes, os registros que são aqui reconhecidos, se são também aceitos do ponto de vista internacional. Bom, Bernardo, essa tua colocação mereceria um outro seminário. Eu digo pelo seguinte, eu tenho, uma das funções minhas lá no escritório é ter contato com clientes, principalmente clientes estrangeiros, a maioria deles. Então, eu tenho viajado muito e feito muita palestra fora e conversado com muita gente lá fora. E é interessante a gente perceber como que, não só o INPI, mas como o país de maneira geral, né? Mas, hoje, o INPI, eu diria que de 2000, da década de 2000, o INPI deu uma guinada muito grande. O INPI tem problemas seríssimos ainda, né? Nós brigamos com o INPI por vários motivos. Um deles é a imensa burocracia que ainda existe no INPI. Só para vocês terem uma noção, o INPI, hoje, para se conceder uma patente no Brasil, você, de acordo, na nossa área que nós estamos falando aqui, tá? Leva em torno de 8 até, às vezes, 10 anos para se conceder uma patente, tá? Que é um absurdo, enquanto que nos Estados Unidos você leva mais ou menos em torno de 3 anos, por aí, no máximo. Tá? Em outras áreas é diferente. Mas o fato é que o INPI está passando por uma reestruturação total. A nova diretoria do INPI tem sido muito mais acolhedora com relação às discussões. Nós participamos da Comissão de Biotecnologia, da Comissão de Patentes, da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, e eles têm tido, nós temos feito até uma coisa que nunca existiu. A nossa relação dos escritórios com o INPI tem melhorado muito, porque eles estão muito mais abertos para tentar acelerar esses procedimentos de patentes. Tá? O INPI tem alterado muito o seu quadro de técnicos. Para vocês terem uma noção, hoje, para se inscrever para ser um técnico de patente no INPI, você tem que ter, no mínimo, um grau de mestre. Então, vocês percebem que o nível hoje dos examinadores do INPI é extremamente elevado, é muito bom o nível, não deve em absoluto a nenhum INPI do mundo inteiro. Tá? Agora, nós temos problemas sérios, que é um problema cultural nosso, que é principalmente do burocrático. Hoje, para se pedir uma cópia no INPI, antes de vir para cá, eu estava suando aqui, porque eu tive que pedir uma cópia no INPI de um cliente que precisa fazer uma ação contra um outro cliente, uma outra empresa, em que já estamos há quase 8 meses para conseguir essa cópia uma cópia de uma patente concedida, tá? Com várias justificativas, e olha que eu tenho conhecimento lá dentro, conheço o diretor de patentes, pessoas, mas, enfim, não adianta. Então, quer dizer, o INPI ainda é extremamente burocrático, embora esteja melhorando muito. E a percepção do INPI lá fora já é um pouco diferente. Tá? Por quê? Primeiro que hoje nós temos uma lei de patentes que é bastante razoável. A lei de patentes nossa aqui não deve, em termos de proteção mesmo, está muito bem colocada. Tá? Na nossa área de biotecnologia, que gira o seminário, o Brasil tem tido um cuidado muito grande e tem uma lei de patentes que é um pouco mais restritiva do que os outros países, e essa restrição é um pouco do que se reclama lá fora, mas eu acho que nós temos que defender um pouco essa restrição, porque, afinal de contas, a maior biodiversidade do planeta está aqui. Então, nós temos que defender mesmo. Tá? A lei tem que ser restritiva mesmo, lógico, com um certo limite. Ela está sendo modificada, a Sinara mostrou aqui as medidas provisórias, enfim, as discussões. Mas, enfim, retomando a sua pergunta, eu diria que o INPI ainda é visto com uma certa restrição lá fora, por todo esse processo o tempo de concessão de uma patente é muito longo para eles detestam isso por motivos óbvios. Né? Por quê? Tem duas coisas. Uma é, quando você tem um pedido de patente, você tem uma expectativa de direito. Tá? Hoje é dia 7 de outubro. 14 de outubro. 14 de outubro de 2011. Se eu depositar um pedido de patente hoje, dia 14 de outubro, a partir de hoje vocês podem publicar aonde vocês quiserem, não tem o menor problema.
Se for na área biotecnológica, daqui a 10 anos pode ser que vocês tenham essa patente. Nesses 10 anos, você tem uma expectativa de direito apenas. Ou seja, o que quer dizer isso? Você não tem um direito de fato. Se um concorrente meu estiver infringindo o meu pedido de patente, eu não posso acionar esse pedido, esse contrafator. O que eu posso é notificá-lo, dizendo, olha, por favor, retire o seu produto do mercado, porque eu é que tenho a expectativa de direito com relação a isso. Se a minha patente vier a ser concedida, tá? Aí sim, eu com a patente na mão, eu posso acionar esse concorrente. Então, quer dizer, essa demora do NPI em conceder uma patente, ela traz esse incômodo lá fora para as empresas quando elas não têm a patente em si, porque eles querem acionar algumas empresas, não só brasileiras, mas do mundo inteiro, que estão infringindo a patente deles e não podem porque o NPI no Brasil não concedeu essa patente ainda. Tá? Lembrando também que, mês passado, o diretor de patentes assinou um acordo de colaboração do escritório europeu com o INPI, e eles devem utilizar, não o mesmo exame, mas pelo menos um exame em conjunto, tentando acelerar o exame de patentes aqui no Brasil. E também a implantação do sistema eletrônico, né, para depósito eletrônico de patentes. Tomara que um dia saia. Bom, então, sendo assim, consideramos encerrada a mesa de transferência de tecnologia. Muito obrigada pela participação.